Por isso, o nosso capitão máximo agora é Carlo Ancelotti. E ele tem um último jogo, uma última chance. Aspecto caracterial, mental, há muitas coisas para escolher uma... Então não será uma surpresa se a dupla de zaga for formada por Marquinhos e Léo Pereira, viu, Fê? Salve, salve, nação rubro-negra! Essas são as principais notícias da seleção brasileira. Fica comigo até o final do vídeo, já deixa seu like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, galera. Confere os créditos na descrição do vídeo, sem mais demora, vamos direto pro corte. O italiano já se arriscou no português. É uma honra, gran orgulho, comandar a seleção melhor do mundo. Para os dois primeiros desafios, contra Equador e Paraguai, pelas eliminatórias, Ancelotti voltou a convocar jogadores que não vinham sendo lembrados, mas com quem já havia trabalhado. Casos de Richarlison e de Casemiro, que já retornou como capitão. Conosco a atitude de Richarlison, conosco como se entrena, conozco cómo se entrena Casemiro. Esto, en este sentido, ellos tienen ventaja, porque yo sé, pero tendré la oportunidad de conocer a todos neste tempo. Neymar seguiu fora. Nas duas primeiras janelas das eliminatórias sob o comando do italiano, o Brasil venceu 2 jogos, empatou um e perdeu outro para a Bolívia, na altitude de El Alto. Campanha suficiente para se garantir na Copa do Mundo. O grande teste veio contra a França. Já em março deste ano, as duas seleções se enfrentaram em Boston, nos Estados Unidos, e o Brasil não foi bem. Mesmo com 1 a mais durante todo o segundo tempo, perdeu por 2-1. O jogo de hoje fala muito claro para mim. Podemos competir com os melhores equipos do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida. No segundo compromisso da mesma janela de amistosos, vitória sobre a Croácia por 3-1 no dia 18 de maio. Enfim, Carlo Ancelotti divulgou a lista com os 26 nomes convocados para o Mundial. Grande evento promovido pela CBF no Museu do Amanhã, um dos cartões postais do Rio de Janeiro. A principal pergunta era: Neymar vai ser convocado? Até que o italiano deu fim ao mistério e fez a alegria da maioria presente no local. Quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar, se merece jogar. Aí temos treino e o gramado do treino vai decidir que vai jogar. A última vez em que o camisa 10 do Santos havia sido chamado tinha sido em outubro de 2023. Com uma lesão na panturrilha, ele não pôde estar em campo diante do Panamá, na despedida da torcida brasileira antes do embarque para os Estados Unidos. O adeus foi em grande estilo. Vitória por 6-2, com 4 gols no segundo tempo, quando a equipe foi formada quase toda por jogadores considerados reservas. Desempenho que colocou uma pulga atrás da orelha do comandante. Passa por a minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, de mudar a estratégia e eu acho que o jogo da segunda parte mete mais dúvida. Isto para mim é bom. Foi com todas essas dúvidas que Ancelotti viajou e em Nova Jersey tenta encontrar o time ideal para a estreia contra o Marrocos no dia 13. Antes disso, tem o último amistoso contra o Egito, amanhã em Cleveland. Por mais que já tenha completado 1 ano no Brasil, mergulhado na cultura do país e renovado o contrato por mais um ciclo de Copa, algumas coisas ainda são difíceis para ele. O hino nacional é muito bonito, obviamente, e também é muito complicado cantarlo, porque é muito difícil, tanto que jogadores que cantam aqui, os novos têm problema a cantar. Então, però eu gosto, obviamente é um hino que emociona. Times preparados para a Copa e time preparado para o jogo aberto. Vamos ao debate. O que aconteceu? Você tá sozinho hoje aqui? O Scarpe cansou de você, te abandonou. Porque a fralda tava cheia, mandamos ele trocar e ele tropeçou e ficou por ali mesmo lá. Mas fralda cheia por quê? Eu não sei, bebê. Acho que ele tá procurando arboleda, procurando ramos. Aí nessa história. Continua. Pois nem a seleção do Equador encontrou arboleda. Ninguém encontrou, mas o Rames continua na colombiana lá, né? Ele pode.
Continua mesmo. Firme e forte. Quem está sempre firme e forte é Marco Aurélio Cunha. Que é isso? Que é isso? É quase um tanque de guerra, né, Rony? Olha, deixa eu ver o Muque, deixa eu ver o Muque. Ih, adoro. O cara tem que se manter, na verdade. Não, como é que eu poderia estar no meio de vocês tão jovens? Olha! Tá E choque. o produto é bruto, diria o Ronaldo. É, a massa é bruta aqui. E o Capelanes é que tipo de produto? Aí é massa. Ou a massa. Olha lá o tamanho da criança. Isso aí pra você. Do Marco Aurélio Cunha. Vocês vamos crise, vai. Enfrentou jogadores e jogadoras de vários lugares e agora enfrenta o Capelanes. Olha, Cunha. Isso é porque ele tá preparando ainda pra... Olha! Ai, que bonitinho! A torcida do São Paulo aí, ó. Sgarbi. Não, isso aí não. Você tá meio que fora do ritmo. O doutor tem que me ensinar essa dancinha, doutor. Como é que é? Vai de novo. Vai lá, Negrão. Vai, solta aí os três agora, vai. Chico. Vai, Cici, você tá Cicinho. Abre o espectro. Agora vem, doutor. Dois. Olha o Chico tocando. Chico, calma, Chico. Dois. Vai, doutor. Tá perdido pra não, doutor. Olha, o doutor e o Capela foram os melhores. O Cicinho tímido, quem disse? O Cicinho João tímido. É tímido, mas quem é O Cicinho não passado, pode, o Cicinho não pode. Por quê? Não, o Cicinho não pode. Não pode dançar. Como não pode, Cicinho? Dançar nunca vai ser pecado. Agora eu saí de perto Depende do contexto, né? Eu tô vendo aqui, o doutor não tá aguentando, não vamos. É o seguinte, sabe qual é a parte mais legal da vida? É que cada um de nós é o capitão do seu destino. Cada um de nós Capitão do seu destino. Pera, começou decide, vai em frente com aquilo que realmente é importante. E por isso o nosso capitão máximo agora é Carlo Ancelotti. E ele tem um último jogo, uma última chance de fazer testes, criar oportunidades e observar jogadores antes de valer na Copa do Mundo. E ele promete não desperdiçar esta chance. Bom, é o último jogo para fazer teste, porque depois teste viene mais difícil fazerlo. Então, Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem características diferentes de outros meios. Pode ser que, sim, quero testarlo, como quero testar a Igor Thiago no jogo de amanhã, para buscar outra opção. Eu acho que o sistema com os quatro na frente é bastante consolidado. Quero provar outra alternativa no último teste. Hoje não tenho ganas de dar a escalação hoje. Bom, Gabriel voltou depois da final da Champions, está um pouco cansado. Queremos não tomar risco com ele. Creio que amanhã não vai jogar para recuperar bem e para ser preparado para o primeiro jogo. Dessa vez o discurso foi mais comedido, um pouquinho de mistério, soltou uma pílula aqui, outra ali, mas a escalação total não. Então, por enquanto, isso aqui ainda não está valendo, mas imaginamos que ele possa começar o jogo da seleção brasileira contra o Egito amanhã com esta formação, que vai do goleiro Alisson para Wesley na lateral direita, Marquinhos e Léo Pereira na zaga. O Gabriel Magalhães é o titular, mas a gente vai explicar o que está acontecendo. O Douglas Santos na lateral esquerda. Vamos para o meio-campo com o Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. E aí, Rafinha de um lado, Vini Júnior do outro e Igor Thiago centralizado. Essa seria uma formação para iniciar o amistoso, porque ele disse que aquele quarteto de atacantes móveis, mais flutuantes, isso ele já testou bem em várias ocasiões. Mas, de repente, o Paquetá está aparecendo, está ganhando pontos com o chefe. Marco Aurélio Cunha, se o Brasil optar por entrar com esse time amanhã diante do Egito, será uma boa escolha? Eu acho que é uma escolha. Não dá para falar se é boa ou má, né? Porque são testes. Você viu ontem os jogos que houve de amistosos, até quero perguntar para o Capelanes se empatar com o Iraque é bom resultado. Deve ser Mas bom. tudo bem, então esse é o momento. A França perdeu para a Costa do Marfim, não é isso? Então é isso, futebol é isso, essa fase de preparação, vale o risco, vale aproveitar
esse momento para testar jogadores, eu falo muito isso, testar emocionalmente. Como é que ele se porta lá na arena na hora do vamos ver. Porque jogar bem, todo mundo joga. Todo mundo é bom, não estaria lá se não fosse bom. Agora é o momento de mostrar quem pode render sob pressão. Capelanes, direito de resposta? Doutor, diga aí. O senhor é médico, né? É. O senhor fez residência? Fiz duas. Fez residência, duas só isso, né? Tá bom. Residência, vamos lá. Sabe como eu tô enxergando aqui? Não, eu já sabia, só levantei pra ele cortar em cima de mim, você vai entender o porquê. Pedreiro, residência. Eu tenho uma pergunta pra fazer pro doutor. O Ancelotti tá me parecendo aquele aluno de residência que entrou na residência e aí ele tá usando prova com consulta e com dificuldade de entender qual que é o livro certo pra ele estudar e aplicar isso numa cirurgia. O senhor concorda comigo ou não? Concordo completamente. Por quê? Por que não? Ele tá fazendo teste, a Copa do Mundo já na semana que vem. Eu não tô confundindo nada. Um residente com o livre docente do futebol, que tem todos os títulos. Não tem não. Tem todos. O Ancelotti, doutor, eu vou falar uma coisa pro senhor. O Ancelotti, só em seleções que não. Você tem um cara que defendeu a chegada do Ancelotti nesse programa aqui, fui eu. Porque o Ancelotti, pra mim, é um dos maiores da história. Porém, o Ancelotti, ele tá se conhecendo como um treinador de seleção. Ele nunca passou por isso. É a primeira experiência. Qual é o forte dele? E vai ter uma segunda já garantida, né? Pois é, e aí eu teria um pouquinho de pé atrás com isso. Porque você tem um Guardiola à disposição no mercado, daqui a pouco faz um trabalho ruim, como o trabalho do Ancelotti é ruim nesse primeiro ano de ciclo. É ruim sim, porque se fosse um brasileiro improvisando como ele improvisou, era madeira. Porque se fosse um brasileiro passando pano como ele passou pro Neymar, era madeira. Porque se fosse um brasileiro fazendo propagandinha de não sei o que, de não sei o que lá, era madeira. Mas como ele é você, ele pega uma seleção. Aí vocês passam pano. Ele pega uma seleção pós três treinadores. O que é de fora é sempre mais bonito. Queda de presidente de seleção. E daí? É claro que é mais difícil, ele pegou terra arrasada e agora ele tá O Dorival, quando pegou terra arrasada, o senhor não protegeu o Dorival como protege o Ancelotti. Mas por quê? Mas o Ancelotti tem muito mais currículo que o Dorival para estar à frente da maior seleção de todas, que ainda é a seleção do Brasil. E as pessoas esquecem que a história continua valendo, existindo. A história não entra em campo? Não entra em campo, mas o Brasil precisava de resgate. E o Ancelotti, ele vai ter um ciclo completo, já garantido, porque o presidente Samir Chau fez igual a Leila Pereira, garantiu a permanência do técnico antes da disputa, não é? Exato. Então ele disse, estou confiando, quero isso, que siga assim. E esse é o recado. Se o Brasil ganhar ou não ganhar a Copa, o Ancelotti será o nosso treinador, pelo menos é o que está garantido no papel até o momento, Chico. Olha, eu Capelanes, eu só quero te dizer uma coisa. Você vai calar a boca de todos que acreditaram em você, cara. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Porque assim... E se acabar a Copa do Mundo tiver certo, o que você vai fazer? Mas você só vai ficar com essa cara de tacho na hora? Não há possibilidade de você estar certo, porque você já está errado desde a primeira respiração, desde a primeira letra. Na Copa do Mundo de clubes ano passado, agora, nesse momento, você está errado. Eu vou torcer mais ainda para a seleção. De toda forma. Você está sentado errado, você está errado. Você está de todo jeito errado. Porque o Ancelotti é o melhor técnico possível. O Ancelotti está fazendo testes. O Ancelotti chegou para estar na seleção brasileira. Quando ele foi contratado, o Guardiola estava no City. Eu tô te perguntando agora, é melhor que o Guardiola? Cara, qualquer um dos dois, né? Não, eu tô te perguntando, quem que é melhor? Há uma semana da Copa, você quer outro treinador pro Brasil, você também é um cavalo. Não é essa discussão. Mas o Guardiola também não tem essa experiência de seleção ainda. E aí? Essa comparação que o Capela fez Guardiola ou Ancelotti é a mesma coisa que você ter o Messi no seu time e perguntar, mas ele é melhor que o Cristiano Ronaldo ou vice-versa. Você tem um cara que você valoriza. Você tem dois melhores, pode escolher. Mas só responde aqui, responde pro público que te ama. O trabalho do Ancelotti, pessoal, sem clubismo, aqui está um brasileiro. O trabalho do Ancelotti nesse um ano, ele é bom ou é ruim? A gente não pode ignorar o contexto. Eu tô te perguntando. É um trabalho ok, porque o contexto que ele assume a seleção é assim, a CBF, uma zona que tava a CBF, uma bagunça gigantesca, um presidente que saiu do cargo, na hora que ele chegou, contratou ele, saiu do cargo. Teve Diniz, teve Ancelotti, Ramon, foi um ciclo totalmente conturbado. Aí ele tem esse momento, é para teste. O amistoso é marcado para teste. O que vale um amistoso? É para testar na véspera de uma Copa do Mundo. Ele não teve tempo de treinar esses caras. Ele vai ver melhor o Igor Thiago, Rayan, vários jogadores. Tem que testar, tá certo? E ele já fez essas escolhas. São escolhas dele. Ele que tem que arcar com as escolhas e tá agora testando, olhando, observando. Porque é o que a gente falava. Quando que o Ancelotti vai conseguir treinar a seleção? Antes da Copa, não era o que todo mundo dizia? Tá acontecendo. Everton Guimarães...
de cotovelo porque eu te amo, Everton. Para de vai aí. Beijo, Renata. Beijo, muito obrigado pela deferência. Tá na hora de fazer os testes, né, Renata? Que precisam ser feitos, né? Não tem outro jeito. E esse jogo, mas na cabeça do homem já está tudo definido. Ele já sabe o que fazer, da forma que vai fazer, e o Hexa vem. E ponto final. E os dores de tese vão ficar aí caladinhos, sem terem o que falar. Porque ele já sabe, já está na cabeça dele. Talvez a dúvida que eu imagine que ainda passe pela cabeça dele é de não trabalhar só com 2 no meio-campo. Não trabalhar só com 2. Talvez ele dê uma reforçada no meio-campo, porque o Danilo chega bem na área do adversário. Essa entrada do Danilo aí. Eu acho que ele não vai morrer com essa ideia aí de se jogar só com 2 à frente da defesa e também antes dos 4 de frente, não. Acho que ele vai mexer nisso aí, por necessidade. Mas na cabeça dele já tem. Aí esse lado esquerdo aí, até para o amistoso contra o Egito, me preocupa. Com o Léo Pereira, com o Douglas Santos, sabe? E se bem que tem um Vini por ali, que dá uma forcinha também no jogo sem a bola e tal, é o que me preocupa. Mas como é jogo de teste, tá tudo bem, tá tudo zerado, Renata. Pois é, velho. O que foi, Rona? O que foi? Na garganta tá pegando. Bom, é o seguinte, olha uma declaração bem importante, não é? O Ancelotti declarou que não vê favorito para a Copa do Mundo e fala sobre Neymar. Io onestamente al dia di oggi non vedo un'equipe favorito. Non vedo un'equipe favorito perché hay muchas equipos que pueden competir para ganar a Copa do Mundo, mas no un equipo que destaca en ese momento. ¿No? Porque cada equipo tiene sus debilidades. E va a ganar un equipo que es capaz de esconder as debilidades. Io acho che la situazione di Neymar è bastante clara, sta facendo un ottimo lavoro individuale, credo che va a fare una resonancia e después esa resonancia, se todo sale bien, puede treinar con el grupo la próxima semana. 2 aspectos, ele não vê favoritos para a Copa do Mundo e o Neymar, ele declara que vai fazer essa ressonância magnética e pode estar treinando já na semana que vem, que é uma boa expectativa para todo mundo. Cicinho, depois das palavras do nosso comandante Ancelotti, qual é a sua visão sobre favoritismo? Porque tem gente que gosta de falar que é favorita, eu vou mostrar depois uma outra declaração que não é da seleção brasileira, e tem gente que gosta de fugir do assunto. Não, eu vejo mais como uma maneira, assim, uma declaração estratégica dele, principalmente para a seleção brasileira, para tirar um pouco do peso de cima dos jogadores, porque, queira ou não, o povo brasileiro abraçou a causa. O povo brasileiro está empolgado. Ninguém vê o Brasil não chegando, pelo menos, na final. Essa é a expectativa do torcedor. Lógico que tem uns ignorantes, igual o Capelanes, que já vê... o Capelanes, ele não se empolga porque é gargamel, é amargo. Então, o cara, assim, ele toma chá de boldo toda manhã e vem azedo desse jeito aí. E aí, nós somos obrigados a concordar com ele? Não. Eu tenho a seleção brasileira, assim, como uma seleção que pode, sim, chegar na final do... Pode ou vai? A minha torcida é pra que chegue. Não, a minha também. A minha também. Mas como que eu vou adivinhar um negócio lá na frente? Uma coisa que eu vou torcer pro Brasil. Inclusive, viajo hoje lá e só volto com o Hexa, se Deus quiser. Agora, outra coisa que eu sei que vai acontecer. Tá? Não, mas como que você sabe que vai acontecer? Se não tiver uma Não, ele já declarou que vai ganhar Portugal. Sim, então, mas o Ancelotti flertar com a nossa inteligência, aí, com todo respeito, eu vou colocar 2 pés atrás agora. Porque falar que não há favorito na Copa do Mundo, aparentemente, então, talvez ele não enxergue e não assista futebol. A Argentina era favorito em 22? O que tem a ver uma coisa com a outra? Era favorito ou não era? Não era favorito. Não, e a seleção brasileira, 2 dos melhores atacantes do mundo estão na seleção brasileira. O vice-artilheiro da Premier League, um time fraco, que é o Bournemouth. Tá na seleção brasileira. A zaga é a melhor do mundo na seleção brasileira. Brentford, irmão. Foi mal. Mas como que fala esse nome também? Quase tirou 10. Deixa eu te perguntar só. O Brasil, ele está entre os 3 favoritos da Copa? Alguém acha? Na minha opinião, sim. Acima de quem? Fala 3 que estão. Vai. Não. Favorito é França, Espanha e Brasil. A Espanha que empatou com o Iraque ontem em casa. A França mas só entrou com um titular. Isso. Aí eu acho engraçado. Doutor Marco Aurélio Cunha, o senhor, olha,
Tá, calma aí, a Espanha tá fazendo teste, o senhor tá também? fedendo a incoerência. Ah, tá, a Espanha O tá doutor fazendo tá teste. fedendo, ó, levanta lá. Fedendo a incoerência esse homem. Porque quando o Brasil, ele goleia o Panamá, aí ele vem com o peitão de pombo. Aí quando a Holanda perde, França empata, ele vem aqui todo felizão pra jogar na cara. Você fala que esses caras são fantásticos e eu digo que é igual todo mundo. Não são iguais. O Ancelotti é tão inteligente que ele disse não há favoritos. Por quê? Ele equilibra todo mundo, ele não dá chance a alguém ser melhor que o Brasil para dizer, o outro time, a seleção tal é melhor. Então ele equilibrou, não enalteceu ninguém, nem diminuiu a nossa seleção. Perfeito, cara, convivência. A Espanha jogou com time reserva? Não praticamente importa. todos. Mas são jogadores de seleção, a nível de seleção. A Espanha só tem 11. Ancelotti falando, amanhã o Brasil faz seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. A gente traz os destaques aí dessa fala do nosso treinador, também ao vivo dos Estados Unidos, todas as informações. Tem entrevista exclusiva por aqui, a Série B não para. E a série final do NBB pegando fogo também. Jogaço ontem. Outra pauta por aqui no nosso Sport Center dessa sexta. Jailson, seja bem-vindo. Um beijo pra você. Obrigado. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Bom dia. Bom dia, Glaucia. Bom dia, Doug. Bom dia, fãs de esporte. A França perdendo, a Espanha empatando. Se fosse o Brasil, hein? Mas eu gostei da coletiva do Ancelotti agora há pouco, principalmente a parte que ele falou, né? Que o Brasil sem bola não vai mudar tanto taticamente, mas com bola que ele quer ver as diferenças. Noquinho, um beijo, bem-vindo também. Desculpa, eu já fui atropelando, eu já vou na intensidade, ela já tá na ansiedade. Sextou, meu filho. Sextou, Glaucia. Bom dia pra você, Jair, sou fã de esporte. O pessoal tentou arrancar a escalação, né? No outro jogo, o Ancelotti deu toda a formação. Nessa ele não deu escalação, mas já deu uns indícios, né? Não só pela forma de jogar, mas alguns nomes como Paquetá, Douglas Santos, Igor Thiago, muda a estrutura. 12º jogo com o Ancelotti, 12 escalações diferentes. Vamos ver como é que vai ser o desempenho contra o Egito. Então vamos, calma, respira. Não, tô calmo, suave. Sextou. Vamos na boa, vamos na manhã. Vamos ver o que o Ancelotti falou então nessa entrevista coletiva agora há pouco, antes desse amistoso contra o Egito. O que traz aí o nosso treinador? Rodolfo. A ideia pode ter a ideia, depois eu gosto de mirar o treino, como está o jogador, a sua condição, aspecto caracterial, mental, há muitas coisas para escolher e fazer uma escalação no primeiro jogo. O que é certo é que os jogadores que começam o jogo não são os que terminam o jogo, então eu acho que todos os jogadores estão focalizados não na quantidade de minutos, mas quanto na qualidade dos minutos. E o último jogo mostra isso, que os jogadores que entraram, que são frescos, podem mudar o jogo, podem mudar a partida. Isto é muito importante, que todos os jogadores entendam muito bem isso. E depois sei perfeitamente que o jogador que não é titular pode ser que não está contente, como o jogador que vai jogar até o primeiro minuto, mas o futebol moderno é isso. Eu tenho a possibilidade de fazer 5 cambios no jogo e quero aproveitar dos 5 cambios. E, por sorte, temos um time com muitos recursos neste aspecto. Bom, é o último jogo para fazer teste, porque depois teste viene mais difícil fazerlo. Então, Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem características diferentes de outros meios. Pode ser que sí, quero testarlo, como quero testar a Igor Thiago no jogo de amanhã, para buscar outra opção. Eu acho que o sistema com os 4 na frente é bastante consolidado. Quero provar outra alternativa no último teste. Quantos jogadores amanhã? Como posso dizer? Não sei. Amanhã. Espera. Não pode. Não é uma conta que não vou perder tempo a fazer o time titular. Para mim são todos titulares. Tenho 26 jogadores muito bons e depois tenho a responsabilidade de escolher os melhores para o primeiro jogo. Mas
O time titolare pode mudar no segundo jogo, pode mudar no terzo jogo. O time titolare é somente o time que empieza o jogo. Então, eu não posso ter uma ideia de que vai começar, mas por certo não sei que vai terminar o primeiro jogo. Muito bem, o Ancelotti aí não revela o que fará, porém, fala em ser ali um último... O que foi? Não, é que o pessoal, é óbvio, trabalho de jornalista. Exato. Mas vai ali, tentando tirar. Aí ele fala um negocinho e você já fala, é fulano aqui. Aí ele vai, respira fundo, levanta lá a sobrancelha. Ele acabou confirmando. E assim, sem confirmar, ele acaba confirmando algumas coisas e ele também diz, né, que é a última chance que ele tem de fazer testes. Então a gente imagina que ele vai usar esse jogo contra o Egito. Embora ele tenha dito, né, que vai manter o seu esquema e tal, mas justamente para ver algumas opções. Então vamos especular como é que é isso? Ele foi vamos especular então esse provável Brasil para esse jogo contra o Egito. Cadê na tela pra gente o provável time do Ancelotti, pensando nesse amistoso de sábado, imaginando o que deve ser com essas possíveis mudanças, companheiros? Vamos lá então, né? Alisson, Wesley e Marquinhos, ele falou sobre o Gabriel Magalhães, né? Sobre o cansaço pós-Champions League, então Léo Pereira. Douglas Santos, a gente já tinha também, né, falado sobre essa possibilidade no lugar do Alexandro. Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, que ele também já tinha, basicamente, o Pedro Ivo trouxe ontem pra gente. Rafinha, pela direita, ganhando ali do Luiz Henrique, né? O Vinícius Júnior pela esquerda. E o Igor Thiago, merecidamente também, tendo essa referência aí no ataque. Sobre a escalação, é basicamente o que a gente tinha falado ontem também, mas o que me chamou a atenção sobre a escalação do sem bola, né? Que ele diz que sem bola, na teoria, o 4-4-2 se mantém, não vai mudar muito. Que é o jeito que ele gosta de se defender. Então eu imagino o Rafinha baixando, né, para fazer a marcação pelo lado direito, Casemiro, Bruno Guimarães e o Paquetá baixa pelo corredor esquerdo. E aí à frente, Vinícius Júnior e Igor Thiago no ataque. E aí eu fico né, na curiosidade da transição. Quando, por exemplo, o Brasil perde essa bola e o Egito tenta o contra-ataque. O Brasil se arruma rapidamente para fazer essa transição defensiva, né, que se fala. Mas quando o Brasil retomar essa bola, como vai ser, né, rapidamente assim, né, já o Vinícius Júnior abrindo pelo lado esquerdo, o Paquetá não tendo tanto essa preocupação, porque a gente já falou, né, sobre o lado direito, já visando o jogo contra Marrocos, como vai ser essa transição para ver quem vai pegar o corredor esquerdo. Então, se o Vini Júnior vai ficar mais centralizado mesmo, o Paquetá vem abrindo para pegar esse corredor junto com o Douglas Santos. Então, é uma boa observação para ser feita, sim, no jogo de amanhã, principalmente essa transição do bola e sem bola. O Paquetá acho que já era uma mudança mais aguardada, talvez, né? O Igor Thiago, não sei se chega a ser uma surpresa pela forma como entra, mas é legal da gente ver que ele também vai acabar testando logo nos 11 iniciais. Até porque acho que ele dá um estilo que agrada o Ancelotti, ele, quando entrou muito bem, oferece uma característica diferente do Paquetá, e até dentro do que o Ancelotti fala, né, de ver outras formas de jogar. Quando você fala do Paquetá e do Igor Thiago, você tem uma mudança significativa em relação à questão do Luiz Henrique e do Matheus Cunha, né? Que seriam os nomes ali da frente para sair. E até pegando carona do que o Jair estava falando, acho que esse jogo se torna ainda mais relevante, porque uma coisa é o jogo contra o Panamá, e a outra é contra o Egito. Acho que contra o Egito você tem muito mais cenários que você pode se basear pensando na estreia. Então, acho que se as coisas derem muito certo com essa formação, acho que isso pode ter um impacto muito grande na escalação da estreia da seleção contra Marrocos. Porque acho que o Egito, tanto no nível técnico quanto as similaridades de forma de jogar, acho que se aproxima mais do que a gente teve no jogo contra o Panamá. Então, acho que esse teste acaba sendo muito interessante e é muito válido, pelo que o Ancelotti falou. Ainda que não mude lá o 4-4-2 que ele fala, principalmente sem a bola, o Brasil vai ter uma característica de time, né? De mais trabalhar por dentro, de associação com o Paquetá, que destoa do 4-2-4 na fase ofensiva com os 4 atacantes. Uma dinâmica de jogo diferente que você consegue, né, com esses jogadores. Mais de aproximação, um jogo mais aproximado, porque o Paquetá tem muito disso, né? O Paquetá, ele pega a bola e gosta de ir dando 2 toques na bola, 3 toques e vai chamando os seus companheiros para ter essa aproximação, para ir envolvendo o meio-campo adversário. Aí, novamente, eu sempre cito isso, né? Os moleques, os meninos do Data, o Carreira e o Caio também, o Rafa Oliveira, né? Companheiro de jornalismo, no caso, que eles foram destrinchando seleção por seleção. E eu estava vendo agora, né, estudando para vir o programa sobre o Egito, a possibilidade, né, da linha de 5 ou linha de 4. Então, se o Egito vai ter
vai ser um pouco mais retrancado numa linha de 5, como vai ser também esse jogo da posse de bola da seleção brasileira. Porque a gente está falando de uma possibilidade também da seleção brasileira jogar com menos posse. Foi o que a gente viu até contra o Panamá no primeiro tempo. E até assustador nesse sentido por conta do nível do adversário. Mas a gente vai ter a oportunidade também de ver agora o Brasil com um pouco mais de posse. Então o Paquetá é esse cara, de ter um pouco mais a posse de bola no meio-campo e conseguir ali ir distribuindo o jogo. Então também fica essa curiosidade para o jogo de amanhã e também a configuração tática de defesa. Porque o Igor Thiago é um cara que vai puxando, né? Quem tá ali do lado, o cara tá correndo ali, tá dando a vida, pressionando. É isso que o treinador quer, então vai o Igor Thiago dar o bote. Então já puxa o Vinícius Júnior com ele. Vai o Paquetá junto com ele. Ele é um então, cara de referência, mas que se movimenta, Exato, né? Então são mudanças que a gente pode ver até na questão defensiva. Caras que, assim, mostrando no anímico mesmo aquela situação de pressão para impedir a saída de bola do adversário. Então a gente pode ver o meio-campo até da seleção brasileira se adiantando um pouco mais para fazer essa marcação um pouco mais pressionante, né, na defesa adversária. Vamos dar uma olhadinha no ciclo de Copa do adversário deste sábado, o Egito também nessa edição do Mundial. E foram 51 jogos para 29 vitórias, 16 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de pouco mais de 67%, 84 gols marcados e 38 sofridos. Não perde há 4 jogos. Egito que está no grupo G, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia. Portanto, já um enfrentamento de Copa esse do Brasil. Falávamos do amistoso da outra semana, que foi contra o Panamá, e agora contra o Egito. Se espera um adversário de um outro tamanho, de uma outra organização, enfim, né? Oferecendo mais dificuldade para o Brasil. A gente sempre toma muito cuidado para falar em relação à escola, né? Como se o continente todo jogasse de uma forma, e não é assim. É a procura de um adversário semelhante, pelo menos, para você ali ter alguns testes para o que você vai encontrar na Copa do Mundo. Talvez seja essa a intenção da CBF ao marcar o amistoso contra o Egito, tendo em vista o jogo contra Marrocos. A principal situação é o Salah, né? O Salah não teve uma boa temporada, a temporada bem abaixo, né? Já tem, vamos botar assim, 1 ano e meio, porque o Salah tinha conseguido jogar muito bem até fevereiro, mais ou menos, da temporada passada, né? E aí, desde então, desde que ele renovou, desde que ele cravou que ia continuar no Liverpool, ele acabou ali tendo uma queda de rendimento. Então, haver essa dúvida em relação à linha de 5 ou linha de 4 do Egito, porque a situação é a seguinte, o Egito se retrai um pouco mais, tem ali 3 jogadores no meio-campo com um pouco mais de qualidade técnica, mas para tentar chegar no Salah e no Marmoush, né? O Marmoush também, jogador do Manchester City, que também teve uma primeira temporada, um impacto maior, mas nessa temporada também esteve um pouco abaixo. A seleção brasileira se prepara para encarar o Egito, o último amistoso antes da estreia na Copa. O Anápolis sai na frente do Paysandu na final da Copa Verde. Tudo isso e muito mais para você agora aqui no Esporte Total. E sem perder tempo, vamos abrir o nosso canal internacional, direto com os Estados Unidos. A nossa repórter, a Gabi, está lá com a gente para trazer todas as informações da seleção brasileira. Oi, Gabi, tudo certo? Como é que foi aí o dia da seleção brasileira? Está finalizando o trabalho para esse último amistoso. Boa noite, bem-vinda, Gabi. Oi, Fê, boa noite para você também, para todos ligados no Esporte Total. Que responsabilidade, hein? Falar de seleção brasileira ao vivo, logo com você, um especialista em Copas do Mundo. Fê, hoje foi o 3º dia de atividades do Brasil aqui nos Estados Unidos. E quando o time que vai encarar o Egito no sábado já parecia estar definido, Carlo Ancelotti decidiu colocar uma pulga atrás da orelha dos jornalistas. Nós pudemos acompanhar os 15 minutos iniciais do segundo treino do dia, que aconteceu no período da tarde, e o treinador italiano fez alguns testes. Entre eles, colocou o Ryan na vaga do Paquetá, que apareceu como uma novidade no treino de quarta-feira, mas a tendência é que realmente o Paquetá seja o titular. Essa é a ideia do Ancelotti, é utilizar o jogador do Flamengo. A grande questão envolvendo o Paquetá é a forma como ele vai atuar. Então, pelo que a gente pôde observar no treino da própria quarta-feira, o Paquetá deve entrar bastante pelo meio e deixar
o lado direito do campo livre para o Wesley conseguir avançar bastante. A segunda mudança que o Ancelotti promoveu foi na zaga. Ao lado do Marquinhos, colocou o Léo Pereira. Isso porque o Gabriel Magalhães está bastante desgastado dessa temporada lá na Inglaterra. Foi campeão da Premier League, vem de 13 jogos consecutivos, sendo que 11 ele atuou por mais de 90 minutos. Então não será uma surpresa se a dupla de zaga for formada por Marquinhos e Léo Pereira, viu, Fê? Olha, Gabi, essas mudanças são comuns nesse momento de Copa do Mundo, até porque, por exemplo, o Gabriel Magalhães, ele é titular, tem que poupar, tem que... Cara, eu não estou legal, professor, segura aí, não precisa, de repente, me colocar nesse momento no time. Mas é o risco de você dar brecha para o rival, o negócio funcionar bem e também você perder um lugar na janelinha do ônibus. E o Paquetá, essa entrada no Paquetá, parece que o Ancelotti está mais preocupado com a cautela do time, preservar o time. Quer um time ofensivo, porque o ataque ofensivo brasileiro parece ser interessante. E o Igor, que está ganhando lugar aí no time, né? Acho que ele está vencendo essa disputa com o Endrick aí. Pelo menos por enquanto tem sido assim. O Igor Thiago foi o nome do futebol inglês, sendo absolutamente artilheiro lá na Inglaterra e realmente tem vencido essa disputa com o Endrick. Até é legal trazer um relato aqui, uma curiosidade, Fê, porque o Igor Thiago já teve chance de marcar pela seleção brasileira 2 vezes de pênalti. E aí, no momento da cobrança, o Endrick pega a bola. Da primeira vez que isso aconteceu, ficou-se com a impressão de que o Endrick queria cobrar. E os dois explicaram que não, que isso é combinado no vestiário e que o Endrick fica realmente ali só protegendo a marca da Cal para o Igor Thiago cobrar e das 2 vezes ele conseguiu converter. Então é uma disputa boa, disputa saudável e neste momento o Igor Thiago parece estar mais avançado nessa competição. O Ancelotti está gostando do que ele está fazendo. Parece que quem está dançando é o Matheus Cunha, né, o Gabi? O Matheus Cunha parece estar dançando também, principalmente pela atuação dele no duelo contra o Panamá, lá no Maracanã. O Luiz Henrique também, que parece não sentir o peso da camisa da seleção brasileira. Naquele amistoso também não foi tão bem. É por isso que o Ancelotti deve fazer mudanças lá na frente. Fê, aproveito para fazer um destaque também, já que eu não falei no começo da nossa entrada, desse tal Diário de uma Panturrilha, assim que eu tenho chamado a história do Neymar e dessa recuperação da lesão de grau 2 na panturrilha, porque a CBF informou hoje que ele não vai viajar com a delegação lá para Cleveland, vai continuar aqui em Nova Jersey fazendo um trabalho mais reforçado de recuperação física e trabalhando em 2 períodos com a fisioterapia, justamente para acelerar o processo de retorno do atacante. Sem dúvida, Gabi, até é antiprodutivo tirar o Neymar, onde ele pode ficar na concentração, vai ficar um fisioterapeuta lá com ele, um massagista, com certeza, um preparador físico, porque ele não fica só na maca levando choque, recebendo massagem, recebendo trabalho ali de fisioterapia. E tem uma coisa, viu, Gabi? Se bobear até à noite, na hora de dormir, o rapaz apaga, o Neymar apaga e fica lá um fisioterapeuta tomando um choquinho. Foi assim na Copa do Catar, quando eles conseguiram, de uma maneira impressionante, recuperar o tornozelo para ele jogar aquela partida contra a Croácia, que infelizmente a gente acabou dançando. Tá uma atitude certa no Ancelotti. O Gabriel Magalhães, que pediu para ficar fora, ele vai viajar também ou ele vai dar um tempo aí, Gabi? Fica com o Neymar para fazer companhia? A princípio, ele viaja também. O que a gente ouviu nos bastidores é que ele está desgastado e pediu para o professor para dar aquela descansada, justamente para não desgastar ainda mais. Como eu disse a você, 13 jogos consecutivos. Ele foi o destaque do Arsenal, um dos destaques do Arsenal nessa temporada tão especial de conquista de título depois de mais de 20 anos. Está desgastado naturalmente, mas deve sim viajar com a delegação da seleção brasileira lá para Cleveland. Fê? E aí, tem Copa do Mundo nos Estados Unidos ou não? Porque quando eu estive em 94, parecia que não estava acontecendo nada. Como é que tá dessa vez? Olha, ainda está começando, não é? Os motores estão aquecendo por aqui, mas ontem mesmo o Felipe Killing conversava contigo aqui também. Essa é uma região especificamente aqui em Nova Jersey que tem uma comunidade grande de brasileiros, então a gente vê uma movimentação, pessoas vestindo a camisa da seleção brasileira, mas ainda tem um chãozinho, Fê, 8 dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, daqui a pouco tem o primeiro jogo que acontece lá no México, mas daqui a pouco os jogos começam a acontecer por
por aqui também, mas realmente a conexão do americano não é com o soccer, tem uma ligação muito maior com outras modalidades, mas daqui a pouco tem muito turista por aqui, muita gente interessada em poder acompanhar um dos mais de 100 jogos dessa Copa do Mundo. Pois é, parece que a história está se repetindo. Hoje os boleiros falaram ou ficaram na encolha quietinhos, Gabi? Falaram, Fê. A gente vai começar ouvindo o Wesley, jogador de 22 anos, que atua pela Roma, atua de um jeito diferente. Ele falou sobre a ansiedade de estrear na Copa do Mundo e também sobre a leveza que o técnico Carlo Ancelotti tem dado a ele e a outros novatos desse time do Brasil. Vamos ouvi-lo. Difícil lidar com a ansiedade, mas é uma coisa que eu estou controlando porque é um sonho estar aqui e hoje eu posso estar realizando ele. Então, tento me manter o mais calmo possível para que eu possa dar o meu melhor. Muita pressão, como eu já falei, eu sei da responsabilidade que é estar aqui, vestindo essa camisa. Então, acho que, como eu já passei por tanta coisa, tentar fazer o que eu já fiz, quando estava numa fase ruim, numa coisa que não acontecia, não dava certo, tentar dar essa volta por cima, só que, como é a minha primeira experiência numa Copa do Mundo, então eu quero que só aconteçam coisas boas e estou me preparando para isso, para que não tenha nada de ruim e que eu possa fazer uma grande Copa. Ele está me pedindo para eu ser eu mesmo, não tem muita dica, muita tática, assim. Ele me bota ali porque ele sabe o que eu posso fazer ali, que é uma característica minha. Então, ontem no treino, como estava aberto ali, eu não voltava, estava num poder mais ofensivo. E é isso, não tem muita coisa. Ele me coloca ali na frente e, aquele ditado, vai ser feliz. É o jogo que vai decidir. Se eu for começar jogando na estreia da Copa, se eu estiver lá e ele pedir para mim ficar o jogo todo lá defendendo, eu vou ficar. Se ele pedir para mim ser o Wesley que eu sou, de atacar e poder ajudar, eu vou atacar. Então, se for para fazer as duas coisas, eu vou fazer. Só que eu tô aqui pelo Brasil, tô aqui para ajudar e não importa. Se for para me ficar os 90 minutos, 100 minutos lá defendendo, eu vou ficar dando o meu máximo e é isso. Então, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal, analisando de perto a preparação da seleção brasileira para mais um amistoso diante do Egito. Mas deixe nos comentários o que você achou deste vídeo, galera. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer, galera. Dá essa força com like, somos muito gratos pelos likes que vocês dão aí. E não esquece também de ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola sobre o Flamengo, sobre a seleção brasileira. Todas as notícias top vamos estar trazendo aqui para vocês. E também, galera, pedimos que vocês, por favor, confiram os créditos na descrição. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.